À medida que recebemos a notícia de que o maior gestor de ativos do mundo, a BlackRock, solicitou a listagem de um ETF apoiado pela Spot Ethereum na Nasdaq. O maior gestor de ativos do mundo está sinalizando que está apoiando o Bitcoin e o Ethereum. O ETF do Ethereum da BlackRock está confirmado e eles apresentaram o formulário 19B-4 para a Nasdaq há apenas algumas semanas. Olhando inicialmente para o Bitcoin com a aprovação de um ETF da BlackRock, o preço dele pode atingir a marca de $141 mil. Isso é respaldado por um novo relatório de pesquisa da CoinShares sobre o lançamento do ETF do Bitcoin nos Estados Unidos e o seu impacto no preço. E ao analisar os dados, se o ETF da BlackRock pode impulsionar o Bitcoin, qual será o impacto do Ethereum? Ao discutir um ETF do Bitcoin no mercado em outros países que o lançaram, não houve grande rally, porque dessa vez seria diferente. Bem, os Estados Unidos são, é claro, o maior polo de capital e os ETFs estão realmente estabelecidos apenas nos Estados Unidos. A dinâmica do investidor nos Estados Unidos é muito diferente de outros lugares, com a predominância de instituições utilizando ETFs para alocação de ativos. O relatório ele menciona a comunidade de consultores de investimentos registrados, estimando que eles administram de cerca de 5 trilhões ou mais. Se apenas 1% desse total, ou seja, 50 bilhões, se movimentar para o Bitcoin, isso terá um grande impacto. Esse relatório de pesquisa da CoinShares ele respalda a pesquisa que foi realizada pela Galaxy Digital, que previu um aumento de 74% no preço do Bitcoin no primeiro ano após o lançamento de um ETF. Essa previsão ela foi baseada no mercado endereçável semelhante ao ETF de ouro e quanto dinheiro poderia realisticamente fluir para o Bitcoin. A Galaxy sugere que há cerca de 14,4 trilhões em ativos endereçáveis nos Estados Unidos, e assumindo que 10% disso investiria em um ETF de Bitcoin no local, com uma alocação média de 1%, isso representaria 14,4 bilhões de influxos no primeiro ano. Claro, isso seria um cenário otimista e o relatório destaca que se ninguém investir em um ETF de Bitcoin, não se pode esperar nada. Se apenas 2% dos ativos endereçáveis investirem, ainda assim seria significativo. Há uma correlação entre fluxo de fundos e o preço do Bitcoin, indicando que os influxos com a porcentagem dos ativos sob gestão podem levar a mudanças no preço. Esse relatório ele observa os últimos meses mostrando 9 semanas consecutivas de influxos de cerca de 300 milhões para o Bitcoin, atingindo a semana mais alta do ano. O aumento da atividade nas últimas 5 semanas, com um grande aumento do preço do Bitcoin, sugere uma relação entre os influxos dos fundos e o aumento do preço. O relatório ele conclui destacando que a tendência parece existir, mostrando uma relação entre os influxos dos produtos negociados em bolsa e o aumento do preço. A expectativa é que essas dinâmicas continuem a influenciar o mercado dependendo dos catalisadores que estiverem em jogo. É o seguinte, isso aí ao analisarmos o Ethereum, entendendo essa tendência, usando essa linha de tendência, pode nos ajudar a prever o impacto dos influxos no preço. Se considerarmos e mencionarmos 4,4 bilhões de fluxos, o modelo sugere que isso poderia impulsionar o preço para $141 mil por Bitcoin. Naturalmente, nenhum modelo é perfeito, e o problema com a estimativa de influxos é que é muito difícil determinar exatamente quanto dinheiro fluirá para o fundo da BlackRock. A força de vendas inteira da maior gestora de ativos do mundo estará vendendo este produto, com equipes de vendas da BlackRock, Salesforce, Cathie Wood, Fidelity, todos promovendo o Bitcoin. Esse é o modelo de fluxo do fundos para o Bitcoin. Se nenhum dinheiro entrar nos ETFs do Bitcoin no local, a previsão de preço seria aproximadamente onde estamos hoje. A pesquisa da Galaxy
a Galaxy Digital sugere um aumento de 74% no preço do Bitcoin no primeiro ano, que foi baseado em cerca de 10% dos ativos endereçados sob gestão. Se todos esses 10% alocarem 1% do seu portfólio para o Bitcoin, o preço aumentaria para cerca de 58 mil dólares. Com 60% seria 173 mil, e se todos alocassem 1%, teríamos um Bitcoin a 265 mil dólares. Agora, o que isso pode significar para o Ethereum? A BlackRock tem um pedido confirmado por um ETF da Ethereum. O Ethereum e o Bitcoin são os ativos totalmente diferentes, com caso que cada um deles tem uma funcionalidade. O Bitcoin ele é considerado o ouro digital, buscando ser uma reserva de valor, enquanto que o Ethereum é como um petróleo digital, necessário para o uso, assim como um carro precisa da gasolina para funcionar. Além disso, o tokenomics é diferente, com o Bitcoin tendo a oferta finita, enquanto o Ethereum tem uma oferta infinita, embora tenha passado por mudanças significativas. O Ethereum agora ele possui um modelo de queima de tokens, onde cada transação resulta na queima de uma pequena quantidade de Ether. Nos últimos 30 dias, mais de 27 mil Ethers foram queimados devido à intensa atividade na rede. E além disso, ocorreu a transição conhecida como Merge, que substitui os mineradores por novos validadores de prova de participação, que no caso foi eliminando a venda de moedas mineradas no mercado. Essas mudanças nos tokenomics com a queima de Ether e a transição para a prova de participação criarão um choque de oferta, e o ETF do Ethereum da BlackRock será um choque de demanda. Compreendendo isso e considerando a redução dos retornos a cada ciclo, a expectativa é de que o Ethereum alcance um preço mais alto. No ciclo anterior, o Ethereum teve um aumento de mais de 4,358%. Se aplicarmos essa porcentagem desde o ponto mais baixo, talvez, em um cenário otimista, o Ethereum atingirá um topo de 42 mil dólares. Contudo, isso é uma estimativa arrojada e os especialistas ainda estão sendo cautelosos em suas previsões para o Ethereum nesse ciclo, considerando as experiências passadas. Alguns indicam que o Ethereum poderia chegar a 10 mil dólares, o que já seria uma grande vitória. E aí, o que você achou dessa previsão de preço? Comente aqui abaixo. Se esse vídeo foi útil para você, então lucra comigo e não deixa de curtir e se inscrever no canal para poder obter mais informações e análise e insight dos especialistas sobre o setor de criptomoedas. Valeu, abraço!